Oi! Esse vídeo é uma espécie de desabafo, de compartilhamento, uma espécie de... não sei exatamente o que é. Eu tenho o hábito de escrever quando eu tô chateada, tenho o hábito de registrar, né, no papel mesmo, quando um dia não é tão legal, para eu conseguir de alguma forma lidar com as minhas emoções, mas... hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui para tentar falar um pouco sobre os meus sentimentos e de alguma forma compartilhar com você, né, o que tem me ajudado a lidar com os dias de frustração. Hoje é um daqueles dias nublado, chuvoso, mas não só nublado e chuvoso lá fora, mas nublado e chuvoso aqui dentro também. Tá sendo um dia difícil, eu acabei de chegar em casa, sair para resolver algumas coisas. E é um dia de encerramento de ciclo. E o mais difícil é que é um ciclo que eu não queria encerrar, porque pra mim fazia sentido. E as coisas não saíram conforme o meu combinado, né? Combinado comigo mesmo, conforme as minhas expectativas. E eu vim agora, né, no caminho pra casa, pensando um pouco em como lidar, né, quando as coisas não saem conforme o nosso combinado interno. Como lidar quando as coisas não saem conforme a nossa expectativa. É muito fácil, gente, quando a gente é atravessado por atitudes, escolhas de outras pessoas, ou contextos mesmo, né, que acontecem. É muito comum, muito fácil a gente começar a duvidar, né? Quem sou eu? O que realmente eu consigo entregar? Será que eu realmente fiz o que eu deveria fazer? Será que realmente eu tomei a decisão correta? Eu acho que quando a gente fala de vida adulta, eu tenho 28 anos, estou nesse processo de construção, a vida, né, essa vida adulta, mas um recém-adulto, é muito desafiador. A gente tende a se questionar o tempo inteiro. Tomei a decisão correta? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estou no caminho certo? E é muito difícil fazer escolhas, porque a sensação que dá é que a gente vai errar o tempo inteiro. E às vezes a gente erra mesmo, às vezes a gente erra, a gente tenta se reconstruir, a gente tenta se reinventar. E nessa tentativa, às vezes a gente se machuca mais ou não. Mas algo que eu tenho tido muito pra mim, né, nesses últimos dias, que eu acho que tem me ajudado muito em processos difíceis, é primeiro entender quem eu sou. Quem eu sou? O que eu quero nessa vida? Quais são os meus objetivos, meus planos? Você precisa ter isso muito claro em dias e momentos difíceis. Porque se você não tiver isso claro, qualquer situação vai te desestruturar. Às vezes a gente começa realmente a se questionar, será que eu tô fazendo certo? Será que eu realmente devo seguir esse caminho? E a verdade é que a gente não tem como prever. Infelizmente a vida é imprevisível. Hoje nós estamos num lugar, amanhã nós podemos estar em outro lugar. Hoje estamos com algumas pessoas, amanhã podemos estar com outras pessoas. Hoje nós somos pessoas que almejam tais coisas, tais objetivos, e amanhã a gente pode almejar coisas totalmente diferentes. A vida, ela não é fixa. A vida, ela é volátil. Não tem como você esperar que você siga um padrão de vida, sendo que as coisas são voláteis. Perguntar, né, o que você deseja, isso vai te dar um direcionamento melhor. Aos poucos você vai conseguir entender e fazer escolhas, né? O que faz sentido pra mim, o que não faz sentido pra mim. Até para que em momentos que aconteçam situações onde pessoas ou contextos te desanimem, você ter muito certo, claro e objetivo o que você deseja, o que você quer pra sua vida. E é muito esperado a gente também não saber o que a gente quer. Porque são muitas vontades, né? A vida é um eterno movimento. A gente tem N possibilidades, N contextos. E escolher algo específico também é muito difícil. É importante que a gente nunca perca essa noção de quem nós somos de verdade e o que nós queremos. O que você deseja conquistar? Não falo só de vida financeira, vida profissional, mas de vida pessoal também. O que você deseja conquistar internamente? Quais são seus objetivos?
pare um pouco e olhe ao seu redor e se pergunte, as suas atitudes, as suas condutas, elas têm ido de acordo com o seu objetivo? Outra coisa que eu tenho tentado reforçar muito na minha cabeça, né, na minha mente, em dias difíceis, é que as coisas não estão no nosso controle. Não estão, gente, não estão no nosso controle. A gente não tem certeza do minuto seguinte. Agora a gente tá aqui, daqui a pouquinho a gente pode não estar mais. Daqui a pouquinho tudo pode mudar e uma reviravolta acontecer e de repente estamos vivendo outras coisas. Então, não se desespere, viva um dia de cada vez. Dê o passo que você consegue dar nesse momento. Planeje o que você consegue planejar. O planejamento ele é importante, mas muitas vezes ele causa em nós uma ansiedade que acaba atrapalhando a nossa vida. Então, a única coisa que você controla é o aqui e o agora. Será que você tem parado e vivido o aqui e o agora? Os movimentos que você consegue fazer? Essas são as perguntas que eu me faço. Porque nessa vida de muitos estímulos, né? São muitos estímulos nas redes sociais, são muitos momentos de troca com outras pessoas. Então, será que você tem conseguido viver o aqui e o agora? E o que você tem feito no aqui e agora? Tem sido suficiente para sustentar quem você é, o que você deseja? Não adianta também a gente querer viver, construir coisas mirabolantes quando na verdade o básico a gente não consegue construir, né? Então essas duas coisas me ajudam a ter um direcionamento maior. Outra coisa que eu sempre tento internalizar dentro de mim é que eu fiz tudo o que eu podia com a realidade que eu tinha no momento, com a cabeça que eu tinha no momento. Pode ser que 2, 3 dias depois a gente se arrependa e tá tudo bem. Pode ser que a gente não se arrependa. Pode ser que daqui a 10 anos a gente olhe pra trás e fale: caraca, eu poderia ter feito de outra forma. Isso acontece, é muito natural. Mas aí é que tá a importância da gente conseguir entender que naquele momento a gente agiu de acordo com o que a gente conseguia fazer. A gente agiu de acordo com aquilo que era acessível a nós, que era possível a nós. E talvez isso te liberte um pouco dessa sensação de falha. Eu gosto muito de ouvir o podcast da Lela Brandão. Em um dos podcasts dela, um dos episódios, ela falou um pouquinho sobre a porta amarela, né? A porta amarela é a segunda porta, né? Vamos supor que a gente tem aqui 2 portas, a vermelha e a amarela. A vermelha é aquela porta que é algo que a gente quer muito, né? Algo tá atrás dela, a gente quer muito, é algo que a gente almeja, que a gente acha que merece, que a gente se debruça, que a gente se joga, que a gente vai, que a gente tenta o máximo, sabe? É aquilo que é o seu sonho, é o seu objetivo, é o ideal pra você, que tá atrás daquela aquela porta vermelha. E aí imagina que você tá ali, ó, esmurrando essa porta, e essa porta não se abre. E do lado dessa porta vermelha tem ali uma porta amarela. E às vezes a gente tá tão imerso nessa expectativa que a gente criou pela porta vermelha que a gente nem consegue olhar ao redor e perceber que existe outra porta e outras possibilidades. E talvez atrás dessa porta amarela tenha um recomeço, tenha outra perspectiva, tenha outra possibilidade, mas que é possível viver só quando a gente consegue deixar de lado as nossas expectativas. Isso é muito difícil. E quando a gente planeja algo, não é pra dar errado, a gente planeja porque a gente quer que dê certo, a gente planeja porque a gente quer viver aquilo, a gente planeja porque é o que a gente quer viver. E lidar com frustrações é extremamente desgastante, mas muito necessário pra gente conseguir ver as outras possibilidades. Então, se você tá passando por algo difícil na sua vida agora, entenda que a vida ela é de movimentos. E às vezes a porta vermelha, ela não vai estar disponível para você, mas a porta amarela vai te levar para lugares maiores,
e lugares talvez que você nem se imaginou e você nem planejou estar, porque você estava muito hiperfocado em uma coisa. Outra coisa que eu também tento internalizar é que a gente não controla o outro. A gente não controla as ações do outro. A gente não decide o que as pessoas vão fazer em relação às situações. A única coisa que a gente controla são as nossas atitudes perante as situações. E a gente também consegue escolher as pessoas com quais a gente convive, os ambientes às quais a gente convive. A gente consegue escolher o nosso campo de participação social. Isso está no seu controle. Agora, o que fizeram com você, o que falaram pra você, a forma como conduziram algo com você, isso não tá no seu controle. Você não deve sofrer por conta disso. Você deve entender que você só é responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você fala. A gente não controla o outro, mas a gente consegue escolher que tipo de relações a gente quer ter dentro da nossa vida, né, no geral. Desde o ano passado, eu percebi que a vida estava me levando no movimento ao contrário do que eu tô acostumada. Eu sou uma pessoa muito enérgica, então eu sempre tô me movimentando, viajando, trabalhando, treinando, vivendo coisas da vida, coisas que eu gosto de fazer. Gosto de ir à praia, gosto de me divertir, de estar com a família, e raramente eu consigo ter momentos de pausa, de respiro, de ter um tempo pra mim para fazer nada. É difícil eu sentar pra ver uma série, pra conseguir construir esse momento que também é importante, que é o descanso, né? E por muito tempo eu me vi nessa dinâmica frenética de fazer e conquistar e produzir. Mas a gente precisa entender até que ponto o nosso corpo ele consegue, né, seguir esse ritmo. E às vezes, infelizmente, não só o nosso corpo adoece, mas a nossa mente também, né? A nossa saúde mental precisa desses momentos de pausa, de reflexão, esses momentos de se perceber. Porque o nosso autoconhecimento, ele só acontece mediante as nossas pausas. Pausas para perceber o nosso interior. Não tem como a gente se conhecer, não tem como a gente descobrir o que é importante para nós sem esses espaços. A gente esteja sozinho, em que a gente esteja ali se percebendo, percebendo nossos comportamentos, percebendo as nossas condutas. Então eu percebi que a vida estava tentando me levar mais para esse movimento de pausa, que também é um movimento super importante. Eu tenho constantemente tentado criar novos hábitos, criar novas formas de fazer essa pausa, porque para mim é um desafio. Vou tentar compartilhar com vocês um pouco mais sobre isso aqui no canal, de como que tem sido esse desafio de pausar, de não fazer nada, de tirar uma tarde para ficar deitada, sem pensar em muitas coisas, sem me autocobrar, sem tentar construir novas possibilidades do fazer. Às vezes o fazer é não fazer nada. Algo não dá certo na nossa vida, talvez seja porque a gente precisa parar um pouco e não fazer aquilo. Uma porta que se fecha para a gente descansar. Tô tentando entender também por esse lado, sabe? Para talvez conseguir lidar melhor com a minha frustração. É isso, gente. Talvez esse vídeo não tenha feito sentido nenhum. Talvez ele ficou sem começo, meio e fim, sem um tema definido. Não sei se eu consegui externalizar para vocês o meu pensamento, mas a mensagem que eu tenho para você e a mensagem que eu estou dando para mim mesma hoje seja gentil com você. Reforce para você os porquês. Não. Por que não? Por que não aconteceu da forma que você queria? Talvez seja interessante você tentar olhar a porta amarela. Talvez seja interessante você conseguir lidar melhor com essas expectativas que você mesmo coloca sobre você. Isso vai mudar muito a forma que você lida com frustrações. Eu ainda tô nesse processo de construção, ainda fico muito chateada, ainda fico frustrada. Hoje mesmo é um dia que eu não tô legal. Só que entender quem eu sou, o que é que eu quero, entender que eu não controlo o outro, entender que nem sempre as minhas expectativas vão ser supridas, isso tem me ajudado muito a lidar com frustrações. Espero que você também consiga fazer o mesmo.
Compartilhe aqui comigo se você também está pensando algo parecido, que nem sempre é sobre postar vídeos elaborados, bem produzidos e pensados, com conteúdo de começo ao fim planejados. Às vezes é sobre compartilhar a vida real, para a gente conseguir trocar mesmo sobre essas coisas. Você não está sozinho, eu também não me sinto sozinha, apesar de estar falando para uma câmera. E vamos juntos descobrir os movimentos que a vida tem pra gente, que com certeza são muitos movimentos positivos, muitos movimentos negativos. Conforme o tempo passa, a gente entenda que, na verdade, foi algo positivo pra gente. Então, a mensagem que eu tenho pra você é: se permita viver os movimentos da vida, se permita viver os dias difíceis, se permita viver dias de frustração, se permita viver dias nublados internamente. Se acolha, se perceba, se conheça, tire um momento pra você, pra pensar o que faz sentido, o que te constitui, quem é você, pra onde você vai, e para ter todas essas reflexões que são extremamente importantes para a vida adulta, para a vida saudável, para uma vida que não é contínua, é uma vida volátil, que muda o tempo inteiro. Se permita viver os movimentos da vida, seja gentil com você. É isso, gente. Falei tudo que eu tinha vontade de falar, tô me sentindo muito mais leve. Meu humor já até melhorou do começo do vídeo pra cá. E é isso, se inscreva no meu canal. Obrigada por ter ficado até aqui. Espero que você tenha conseguido tirar algo de positivo desse vídeo. Talvez não faça sentido, porque eu acho que nem na minha cabeça ele tá fazendo sentido. Não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem um roteiro, não tem um tema, mas tem um desabafo, tem um sentimento. E isso a gente precisa validar muito, né? Esses momentos de troca, de sentimentos, de expressão. Isso também faz parte da vida. Um beijo e até o próximo vídeo.